Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui compartilhando informações com vocês sobre energia. Uma responsabilidade grande, né? Falar depois desse time de peso aí que já conversou com vocês. Mas vamos lá. Bom, pessoal, conversar com vocês sobre eficiência energética, que é o tema principal do nosso dia hoje. Mas, além da eficiência energética, eu vou convidá-los a dar uma volta aí. É uma apresentação que a gente desenvolveu exclusivamente para cá, que ele dá um 360 graus aí sobre a energia elétrica propriamente dita, sobre o mercado de energia elétrica. Então, antes, falando um pouquinho da P3, para quem não nos conhece, né? P3 Engenharia Elétrica, uma empresa de engenharia elétrica integrada. A gente associa praticamente todas as disciplinas de elétrica ou todas as disciplinas de instalação, então passando por desenvolvimento de projetos elétricos e preventivos, execução de obras elétricas industriais, fabricação de painéis, fabricação de eletrocentros, e temos um pilar bastante forte dentro da P3, que é a própria, que é a própria eficiência energética, desenvolvendo aí projetos nas diversas modalidades, sejam chamadas públicas de concessionárias, sejam CAPEX, sejam OPEX, e integrando muito com nossos parceiros, né? Tanto os que aqui estão hoje, Fiedler e Comerc, como outros especialistas, eventualmente, em outras áreas também. Aqui um pouquinho sobre as nossas certificações, né? Destaque para a ISO 9000, que, embora seja conhecida entre grandes empresas, mas não tão comum em empresas de serviços como nós da P3. E destaque também aqui para esse selo aqui, CMVP, que é uma certificação internacional que trata justamente da certificação e medição da verificação da performance. Ou seja, esse é um treinamento, uma certificação que a gente buscou para dar credibilidade nos projetos de eficiência energética. Quando a gente faz o cálculo da economia, o investimento foi tanto e a economia proposta foi tanto, então a gente faz ela de acordo com esse protocolo, que é um protocolo internacional que trata justamente desse tema. Então, isso traz muito mais transparência e credibilidade. Lá na chamada pública, ele é um quesito obrigatório da comprovação da eficácia do projeto, né? Que a gente aplica para todos os nossos projetos. Então, entrando no assunto propriamente dito, aqui eu trago um mapa, né? Que não é, acredito que não é novidade para ninguém, mas do mapa da nossa principal fonte, né, da nossa principal fonte, da nossa matriz energética. Qual que é a principal fonte da matriz energética brasileira? Que é, não vou nem falar hidráulica, mas vou falar de fontes renováveis. Então, com exceção aí do Amazonas, aí, Acre, mas algumas outras plantas que têm sistemas isolados até com geração a diesel, as térmicas, né, de emergência que entram num caso de escassez de energia e tal, mas esse mapa é bem conhecido. Predominantemente, a nossa matriz energética é limpa. E aqui, do sistema do SIM, né, Sistema Interligado Brasileiro, também a gente está evoluindo muito depois dos anos 2000, que foi citado, se eu não me engano, pelo Matheus aqui, que foi aquele racionamento de energia, onde a gente teve problemas, principalmente na transmissão de energia. Algumas regiões não estavam sofrendo, mas não conseguia transportar essa energia para outras regiões do Brasil. Então, houve a construção de muitas redes de transmissão e hoje praticamente o Brasil todo está interligado através do SIM. Então, aí eu comecei a entrar um pouco mais a fundo no quão limpo a gente é, né? O quão limpo o Brasil é com relação à energia elétrica. Então, eu chego aqui, ó. Se a gente for analisar o total de energia limpa produzida por país, os maiores produtores de energia limpa do mundo, a gente está aí, China, Estados Unidos e Brasil, enfim, Canadá e Índia.
Esse é o total de energia limpa produzida por esses países. Agora, desse total desse total de energia produzida, olha só, a China representa, deixa eu ver se eu acho o laser aqui. A China, do total de energia que a China produz, somente 31% é limpa. Do total de energia que os Estados Unidos produz, somente 42% é limpa. E do total de energia que o Brasil produz, 89% é limpa. Vocês entendem? Em volume de energia, nós estamos em terceiro, mas no percentual de toda a matriz energética, esse aqui agora, de forma ordenada, a gente lidera. Eu coloquei lá em cima como grandes economias, porque tem alguns países pequenos, pouco, vamos chamar assim, de pouco representativos, que esse percentual é um pouco maior. Mas das grandes economias, nós somos o país eh, com energia mais limpa do mundo. Bom, isso é um bom sinal, né? Isso quer dizer que a nossa energia elétrica também é eficiente e, consequentemente, a gente deve ter preços muito atrativos, muito atraentes em energia elétrica, né? Então, eu também fiz uma pesquisa aqui dos preços de energia elétrica pelo mundo. Então, essa planilha está com base em dólar por quilowatt-hora, então a gente vê que não é tanto assim, né? Estados Unidos, ó, 0,07, China 0,08 dólar por quilowatt-hora, Brasil 0,122 e a Alemanha, que é pouquíssima energia renovável lá, percentualmente falando, né? É mais. Bom, mas a base em dólar, pelo menos para mim, ela não é muito interessante fazer esse comparativo, porque o nosso faturamento aqui é em real, a nossa nota fiscal a gente tira em real. Então, vamos trazer isso aqui para a base, o preço da moeda local em cada país, né? Eu não posso comparar uma nota fiscal de R$ 100 com o preço da energia em dólar, o nosso câmbio é muito desfavorável para isso. Então, se a gente comparar o preço de energia do Brasil, olha só, a gente está falando de 5, 6 vezes mais aqui, de 4 vezes mais das grandes economias. Então, olhando por essa ótica, o nosso preço de energia, embora a gente teve grandes avanços aí, né, em mercado livre de energia, enfim, várias formas de reduzir o que já foi mais alto no passado, mas comparando com outras grandes economias do mundo, nosso preço de energia ainda é muito caro. Bom, aí a gente tem as mudanças, tem as coisas que vão acontecendo também que independem da gente. Essa tela aqui, esse slide, isso aqui daria tranquilamente 1 hora só ela de conversa para nós, porque esse tema é bem longo. Então eu vou superficialmente falar sobre ele e me aprofundar somente em poucos pontos. Tramita no Congresso a PL 1300, né? Começa com 13 para variar, eh, que vai que vai reformular todo o setor elétrico, vai reformular todo o setor elétrico do Brasil. Então a gente vai ter grandes mudanças pela frente. Isso está tramitando na Câmara, está na fase de emendas, então nada do que eu vou falar aqui está aprovado, né? Com quase 600 emendas que tiveram, então tudo pode mudar alguma coisa. Mas existem algumas fortes tendências que vão acontecer e não mudam mais. Então, rapidamente falando aqui, né? A abertura total de Mercado Livre, ela ela está muito mais ligada ao grupo B, né? Então, todas as faturas do grupo B vão poder comprar energia elétrica livremente negociada, assim como já são nas indústrias, né? Transparência e governança, separação, distribuição e comercialização. Aqui, ó, o supridor de última instância, esse aqui já é um ponto que isso aqui está trazendo como oportunidade, mas para nós aqui dessa sala, eu já trato ele como um risco, como uma ameaça. O que é esse supridor de última instância? Isso é para proteger os clientes de um possível desabastecimento.
Isso aí, o pessoal da Comerc pode até me ajudar. Eu acho que foi muito motivado por causa daquela 2W2 comercializadora, que eles cresceram, chegaram avassalando um monte de cliente e de repente, pá, sumiram e deixaram um monte de clientes desassistidos. Então foi criado esse supridor de última instância para proteger os clientes que fiquem descobertos com contratos de energia. Só que, lógico, alguém vai pagar essa conta, né? Então, tudo isso vai trazer garantias para alguns, mas sempre vai onerar um pouco mais o preço de energia. E esse aqui é um que é muito ruim também. Vocês, quando estão escolhendo a fatura de energia, ou a Comerc, quando está definindo qual é a fonte que ela vai fornecer o contrato de energia, ela obviamente escolhe fontes que oferecem descontos na TUSD e na TUST. Então, geradores de energias renováveis, alguns deles oferecem 50%, outros 100% de desconto na TUSD e na TUST. Esse desconto ele vai acabar. Então, para novas empresas geradoras de energia, elas não vão ter mais esse benefício a conceder, e as que já existem, gradativamente, ele vai reduzir até acabar também. O que que isso significa? A competitividade de energia, ela vai continuar. Todo mundo vai continuar em busca da energia mais barata possível, do melhor contrato possível, vamos chamar assim. O barato é ruim de falar, né? Do melhor contrato possível. E se acabar esse desconto, o pulmão vai ser no preço da energia mesmo, para tentar competir com as outras matrizes e com os outros geradores. E quanto mais baixo o valor do quilowatt-hora proporcionalmente, isso desincentiva o setor, desincentiva novos projetos. Porque quando algum de nós vai avaliar a possibilidade de construção de uma usina, de um investimento em uma usina privada ou de comprar uma cota de uma usina, todos nós queremos rentabilidade, queremos retorno sobre o investimento. Agora, se esse quilowatt-hora, que é o que é efetivamente comercializado, que hoje já não está tão bom assim do ponto de vista do gerador de energia, ele vai reduzir mais ainda. Então, isso vai gerar um grande desincentivo a novos investimentos em usinas de fontes renováveis. E sem falar que possivelmente vai elevar também, né, mais uma fraçãozinha no nosso valor da fatura de energia. E esse barreiras à autoprodução aqui, isso também é um complicador no ponto de vista de nova geração. Isso aqui também vai desincentivar totalmente, principalmente os investimentos que hoje estão acontecendo em energia solar e principalmente as parcerias. Um investidor vai fazer um investimento em alguma indústria para compartilhar energia. A chamada energia por assinatura tende a acabar com essa barreira à autoprodução. Para fazer projetos de autoprodução, eles têm que ser no mínimo 30 mega, no mínimo de 30 megawatts. E o beneficiário da energia tem que ser sócio da usina. Então, assim, vai complicar bastante investimentos novos nesse segmento aí, esse aqui muito voltado à energia solar daí, né? Enfim, o restante aqui, rateio da CDE é Conta de Desenvolvimento Energético, isso já é um pouco hoje também, né? Então, só mais aí. Mas, enfim, num âmbito geral, o que, que eu tenho a dizer para vocês? Vai mudar muito, tem muitas outras coisas aí dentro das mudanças, vai ter tarifa horária, vai ter um monte de outras coisas, tá? Mas tende a elevar os nossos preços de energia e tende a desincentivar novos investimentos em usinas, novas usinas renováveis. Esse é o principal para esse dia de hoje. Bom, pessoal, agora da energia a gente vai para a evolução do consumo de energia nos últimos anos. Então, tá aí um gráfico de 2018 até 2024. No verde aqui está o quanto evoluiu comparado com o ano anterior, né?
Mas é um gráfico que visivelmente dá para ver que está aumentando, mas não dá para tirar muitas conclusões com ele, certo? Aí tem esse segundo aqui, que é da evolução do PIB. Então, da mesma forma que antes, né? Mesma base de tempo, 2018, e com o verdinho aqui, quanto que ele está variando comparado ao ano anterior, sempre. Então, 3% os últimos anos, né? 3%, 2,5%, 2,9%. Aqui, sobrepondo um com o outro, daí dá para ter uma noção melhor aonde eu quero chegar. Então, se a gente avaliar a variação acumulada do PIB desse período aqui, 2018, a gente teve um PIB de 9,1 e teve um consumo de energia, um acréscimo no consumo de energia de 14,5%. Então, a nossa energia, a gente pode, tomando isso aqui como base, afirmar que ela cresce mais do que o PIB, certo? 5% mais do que o PIB. Aí se vocês me pedirem a fonte disso aqui, não tem. Essa fonte eu fui conversando com o chat GPT e trocando uma longa ideia com ele para que ele pudesse me dar esse número. Bom, pessoal, eu pegando os dados dos slides anteriores, então eu atribuí ali algumas premissas. Bom, e se o Brasil voltar a crescer a um PIB de 3,5%, né? A meta era 2,3 para esse ano, agora está em 2,4. Ano que vem é ano eleitoral, enfim. Eu entendo que é possível a gente chegar a 3,5 se tudo der certo e vai dar. A nossa energia, se a gente chegar a um PIB de 3,5%, a nossa energia vai subir a uma taxa de. O aumento do nosso consumo vai crescer a uma taxa de 5%. E daí, voltando lá nos desincentivos a novos investimentos, aqui eu fui meio radical, ou não conservador, de considerar nenhum novo investimento nessa linha do tempo. Então, se isso acontecer, a gente pode chegar num colapso, que eu chamei de desequilíbrio, já em 2023. Ou seja, o nosso consumo vai aumentando. 2033, muito obrigado. Podemos chegar num colapso já em 2033. Pessoal, eu considerei zero de novos investimentos em usina. Isso não é verdade, né? Existem muitos investimentos, muitas plantas acontecendo em renováveis, principalmente solares. Mas os negócios solares, vocês sabem que do ponto de vista investimento e até a eficiência deles são muito baixos. Uma planta de solar, a gente está falando aí de bons projetos, a eficiência de 17, 18, 19% de eficiência. Quanto a um projeto hidráulico, pode chegar a 75, 79, 80% de eficiência. Então, eles produzem energia dia e noite e tal. Projetos hidráulicos de grande porte não estão previstos entrar nos próximos anos. Tem muitos outros projetos. Eólico já teve uma grande curva ascendente, já estabilizou e já tá num declínio grande. Solar teve uma grande ascendência, está, vamos chamar assim, numa estabilidade. Aí, achismo meu, eu acho que entra num declínio também depois da entrada da 1300. Aí, mas mesmo assim vocês podem dizer, Jonas, mas tu está sendo muito radical com essa informação. Então a gente convido-os a voltar na linha do tempo. O Matheus falou ali, nos lembrou do racionamento lá no ano 2000. Após isso, em 2014, 2014 a economia estava pujante, foi um ano de crescimento, foi um ano números muito bons economicamente falando. A gente chegou à beira do colapso energético em 2014, tanto que o governo chegou a lançar não, estava com o texto escrito de uma medida de autogeração distribuída a diesel, que o governo ia remunerar as empresas que ligassem os seus grupos geradores a diesel durante o dia. Tava um frisson no mercado. Nós, inclusive, a gente estava atrás de já fazendo projetos, já contatando cliente, já vendo quem tinha gerador para alugar, porque, cara, nós ia ficar rico do dia para a noite com esse negócio. Porque, olha só, em 2014,
e seria remunerado a vou chutar o número aí, 1.100 e alguma coisa reais R$ 1.100 por megawatt-hora gerado do gerador a diesel. Quando atrás o custo de geração era 40 e pouquinhos centavos do diesel. Quem ia pagar essa conta, sei lá, mas era a única forma de resolver o problema energético do dia para a noite. Todo mundo tem gerador, liga, pronto, não tem mais problema de desabastecimento de apagão. 2014. Pouquinho para frente, 2021, mesmo a economia não crescendo no ritmo que estava crescendo, a gente ficou muito próximo de um colapso também, aí por talvez a maior, uma das maiores crises hídricas que a gente já teve. Lembra lá do começo que eu mostrei o SIN, né, Sistema Interligado Nacional? Graças a essa interligação, não teve problema maior, porque nas bacias do Sudeste, onde foi a maior estiagem, aqui no Sul a gente não sofreu com isso. Então a gente conseguiu mandar muita energia para lá, que não houve um grande problema, mas chegamos à beira de uma medida mais drástica aí para não entrar em racionamento, enfim, blackout, apagão e tudo mais. Então, gente, nós já estamos falando de 3 eventos. 3 eventos que a gente chegou muito para de fato, houve o racionamento, 2000, e após ele mais 2. A gente vem essa mesma década de 2014, 2015, 16, que foi a maior crise. Ah, tá, eu falei da microgeração a diesel e não contei o final, né? Então, 2014, 2015 e 16, uma das maiores crises lá, o consumo começou a baixar e resolveu, entre aspas, o problema de energia, né? Então a gente vem desde 2015, aquela crise daquele ano até agora, estamos falando de 10 anos, crescendo abaixo da meta economia razoável. Em algum momento, nossa economia vai melhorar e vai voltar a crescer. E a gente está no viés contrário na geração de novas energias. Então, gente, se vai ser 2033, se vai dar uma estiagem grande antes ou não, se vai ser depois de 2033, sinceramente, eu não sei e não tem como saber. Mas uma coisa eu digo para vocês: nós vamos ter problema com custo de energia e nós vamos ter problema em algum momento com desabastecimento de energia. Vamos lá que o tempo está acabando. Então, beleza. Visto o aspecto de energia, agora vamos para eficiência propriamente dita. Então, já que a gente está nesse cenário de energia cara e tudo mais, pelo menos eficiente a gente deve ser, né? Então, eu peguei um ranking aqui de 25 países, dos 25 a gente está em 20º. A pontuação máxima era 25, então, alguns países 25 aqui, a gente tem uma pontuação de 9. Poxa, gente, então, vamos lá, né? Somos um país que temos muita energia limpa, percentualmente das grandes economias a maior. Temos um potencial gigante de gerar novas energias. Consequentemente, temos um custo de energia alto, né? E temos possibilidade de aumentar mais, só entrar a 1300. Temos uma insegurança política e jurídica e temos um risco de colapso energético. E quando a gente fala de eficiência energética, a gente ainda não cuida dessa pauta, não cuida desse tema, e não somos um país eficiente. Então, pessoal, eu trago esse recado aqui, né? Quem cuidar das suas energias agora vai estar na frente da concorrência no futuro. Eficiência energética foi muito bem falado pelo Marcos, pelo Renan e pelo Matheus. É uma necessidade, a gente não pode mais. Vejam só, o Renan trouxe toda a evolução desde as revoluções industriais, projetos, os cases fantásticos. Eu quis mudar o foco aqui justamente para não ser repetitivo com a Fiedler e com a Comerc de trazer cases e trazer, mas é o conjunto disso, tá, pessoal? A gente atua em conjunto em projetos só nossos, quando o assunto é energia elétrica, e com parceiros nas modalidades que já foram apresentadas, né? Ar comprimido, iluminação, motores, caldeiras. Somos um braço da Comerc, que aqui está falando conosco nos projetos de eficiência energética. Somos um integrador WEG, também representados aqui pelo Jean e pelo Jefferson. Não lembro se tem mais alguém da WEG. Não os enxergo aí.
Então, a WEG tem a Central de Negócios de Eficiência, que é um setor dentro da WEG que estrutura projetos de eficiência e apoia os integradores. Então, aqui no Vale do Itajaí, P3 Engenharia, que é a integradora WEG nesse quesito. Então, a gente conta com o apoio técnico da WEG, de todo o time de eficiência da WEG, também para entregar as melhores soluções para vocês, além da Comerc. E fazemos também projetos para as chamadas públicas das concessionárias, né, que é o PE Celesc, mas enfim, atuamos em outras concessionárias também, como Copel, RGE, já fizemos alguns outros, né? Esse PE é um programa da ANEEL. E a forma de fazer isso é um pouco de tudo que foi falado. Então, a nossa função principal é integrar tudo isso, né? É trazer as necessidades de vocês, que vocês conhecem, que vocês sabem quais são os problemas, muitas vezes, né? Vocês sabem quais são os problemas dentro das indústrias de vocês, e a gente linkar os principais players, como eu falei, Fiedler, Comerc, WEG, e indo para alguns segmentos mais específicos, outros que aqui não estão, mas o objetivo é entregar a solução mais clara, mais possível, mais transparente, né? Lembro lá do CMVP, que é entregar uma clareza na forma da apresentação do trabalho, o que isso vai realmente gerar de benefício e de economia. Então, vai desde o estudo de viabilidade, a apresentação do estudo e, posteriormente, a implementação e garantia. Pessoal, agradeço imensamente aí a todos vocês. O que eu tinha para trazer para vocês é isso. Fiquem à vontade, então, aqui, né, das perguntas. É isso, pessoal. Muito obrigado.